Muito boa tarde, Oração Ação, nosso grupo de estudos, que pretende também ser um grupo de trabalho já desde aqui, desde agora, pelo preenchimento de luz que fazemos em nós mesmos e pelo transbordamento de luz que propiciamos à nossa volta para o mundo. Gandhi tem um pensamento muito interessante que fala que uma criatura apenas que se ilumine ajuda a vida de milhões. Claro que nesse nível de iluminação nenhum de nós estamos, nem pretendemos estar nos próximos momentos. Mas o que nós pudermos alcançar, cada pequeno passo que nós pudermos alcançar em termos de entendimento da vida, da ação de Deus no universo, cada passo que pudermos dar em reflexão desse conhecimento exterior para o autoconhecimento, e impulsionados por esse conhecimento dentro e fora, à prática do bem, a sermos melhores parentes, maridos, esposas, pais, mães, cidadãos, cada pequeno avanço nos ajudará a fazer um mundo melhor. Não temos dúvidas disso. Então, dediquemo-nos a esse nosso exercício, aqui e na vida, especialmente no trabalho, no trânsito, nas eleições, na vida, por toda parte. Que assim seja. Que tenhamos a coragem de praticar Jesus. Como disse Beto Guedes lindamente na música, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Como disse Jesus, o próprio Mestre, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que praticar a vontade do nosso Pai. Que assim seja para todos nós. Hoje trabalharemos uma questão importante para quem tem contato com guias espirituais, com instrutores de além-túmulo. Qual o nosso papel e qual o papel dos guias? A pergunta hoje é formulada nos seguintes termos, trata-se da questão 364 de O Consolador, Chico e Emmanuel. A pergunta foi redigida nos seguintes termos: o espírita, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Interessante, não é? Vejamos a resposta de Emmanuel. É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina. Olha que momento interessante de comunhão do ensinamento de Emmanuel com a nossa proposta de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Pilares desse nosso grupo de estudos, trazido e inspirado por guias espirituais de outros trabalhos muito interessantes que nós acompanhamos. Então é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina
em toda a intimidade de sua vida. O reino dos céus está dentro de nós, disse Jesus. A reforma íntima é a grande ferramenta de evolução espiritual, disseram os orientadores espirituais no Espiritismo. E continua Emmanuel. A frequência às sessões, ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios. Não podemos, no dizer de hoje, terceirizar a nossa responsabilidade pela nossa evolução. Evolução espiritual é individual e intransferível como senha de banco. Dito de outra forma, ninguém dá cola na escola de Deus. Ninguém passa por cola na escola de Deus. É sempre aferido o esforço e a transformação individual. E termina Emmanuel dizendo o seguinte: daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Conhece a árvore, disse Jesus, pelos seus frutos. A doutrina nos serve para observarmos o aprendizado, os seus princípios, quando eles forem pedidos, quando nós formos desafiados por cada situação da vida, em cada relação humana, em cada problema. É ali, na prática, que, como provas de uma escola, seremos testados e poderemos marcar em nossa alma, em nossas vidas, a prática, o exemplo, a realização dos princípios absorvidos no estudo, no curso, nas palestras, no testemunho de fenômenos da mediunidade, da materialização, da voz direta, o que você tiver visto, da cura. É aqui dentro que a luz se faz ou não se faz. Aceitemos e foquemos nossos esforços no aprimoramento individual, sempre praticado em relação ao outro, amando o próximo como a nós mesmos. Muito bom. Que essa proposição, que esse entendimento quebre a grande armadilha mental na qual nós nos temos colocado. Nós nos temos acostumado tanto a culpar os outros que a nossa vida não muda. Num casamento, um cônjuge aponta para o outro. Numa briga entre irmãos, um irmão aponta para o outro. Na questão política, que tanto afeta o nosso Brasil e o mundo em termos de polarização, a esquerda aponta para a direita aponta para a esquerda. Em todos os aspectos, temos visto essa desresponsabilização de si
que é sim uma terrível paralisia espiritual da criatura. 2 princípios e uma conclusão. Se o nosso problema está no outro, e se nós, como é tão óbvio, não realizamos a mudança no outro, a nossa vida só pode estar paralisada. O contrário também é verdade. Se em todo o universo o campo que mais nos cabe alterar, mudar, transformar, evoluir é o campo interior, se a responsabilidade pelas nossas vidas, pela nossa evolução está dentro de nós, nós nos tornamos poderosos para a mudança. Por que continuarmos a atribuir responsabilidade aos outros, nos queixar, nos revoltar dos outros, e assim nos envenenar e nos paralisar? Enquanto que, assumindo a responsabilidade de nossas vidas em nossas mãos, multiplicamos a nossa potencialidade, multiplicamos a nossa capacidade de melhorar. Que convite oportuno, que convite maravilhoso para essa humanidade viciada, tão viciada em culpar os outros, em se desresponsabilizar, que o filósofo famoso francês Jean-Paul Sartre ironizou numa peça de teatro, dizendo assim: o inferno são os outros. O inferno são os outros. Quando a verdade, o inferno são os outros, é uma mentira, é um vício, é um veneno para as nossas almas, que nos paralisa, como já dissemos aqui. Quando a verdade é que o céu somos nós, a evolução somos nós, o reino dos céus está dentro de vós. Como isso é poderoso, como isso é estimulante para a nossa transformação. Você não sente assim? Deixe lá o seu comentário. Veja como você recebe Jesus nessa orientação tão preciosa. Vamos saudar agora os amigos Marco Aurélio Trindade, dando o seu boa noite, Enir Cajazeira, dando o seu boa noite e vibrando pela saúde da nossa amiga Mônica Silva. Que ela encare com coragem, e assim todos nós, o seu desafio, como todos nós temos os nossos. Vibremos, assumindo a responsabilidade, deixando de nos queixar do outro, entendendo finalmente o que Teresa de Calcutá disse quando a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros. A questão da vida sempre esteve entre nós e Deus. Absurdo ambicionarmos as vitórias sobre o outro, quando a única vitória que tem é atender aos conselhos, às indicações da nossa consciência, do Deus em nós, que frequentemente, o tempo todo, nos orienta. Apesar dessa triste realidade de nós, tendo olhos, não vermos, e tendo ouvidos, não ouvirmos. Que não seja mais assim. Que nós ouçamos a consciência. Como disse Milton Nascimento numa música, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Um grande abraço para vocês todos. Nossa saudação para todos os amigos que assistem ao vivo e também
em gravação. Nosso convite para vocês acompanharem no YouTube o nosso canal, que tem o nosso nome como forma de busca, e especialmente nessa semana o convite para assistirem a nossa participação no programa Fronteiras da Ciência da Santa TV, TV Santa Cecília, com o amigo Jadir Albino, num momento ótimo de um espaço maravilhoso. Venha conosco, assista, comente, espalhe, transborde, compartilhe o bem. É tão importante aprendermos a não espalharmos a inveja, o ódio, a malquerença, quanto aprendermos a multiplicar o amor, a fraternidade, porque foi assim que Jesus multiplicou os pães. Repartiu e passou para os discípulos. E nós que temos esse desejo tão grande de sermos discípulos de Jesus, tomemos o pão divino a cada vez que ele nos apresente por uma mensagem, por uma palestra, por um curso, e compartilhemos. Porque será assim que nós estaremos com Jesus, será assim que nós estaremos com Deus. Grande abraço, paz e bem a todos, e até amanhã para mais uma etapa dos nossos estudos. Venha conosco, será um prazer estarmos sempre juntos nesse aprendizado, nesse aprendizado sobre nós mesmos, nesse estímulo à prática do bem. Paz e luz, até amanhã.